Boa noite a todos e todas. Agradeço a presença, né, vocês que estão conosco até agora e os que estão entrando agora, que vão continuar. Tem sido um momento muito rico, atividades muito importantes, né, bastante discussões. E a gente vai dar continuidade agora, né, com a próxima atividade, que tem como tema informar para agir, possibilidades e desafios na prática de enfermagem. Então, um tema extremamente pertinente para o momento que estamos vivendo agora, mas não apenas para esse momento, né? Eu já fui por muito tempo professora da disciplina de epidemiologia e essa era uma das frases que eu mais repetia, né? Para quem foi meu aluno sabe disso. Então, informar para agir. É fundamental que a gente esteja com informações precisas, contextualizadas, para que a gente possa ter uma condução adequada nos processos de saúde. E me lembra a frase do Edgar Morin, que ele costuma dizer, né, que não é a quantidade de informações e nem a sofisticação matemática delas que geram o conhecimento, né, que colocam o conhecimento, mas sim esse conhecimento colocado num contexto. Isso sim é que tem a sua importância. Então, a gente já vai dar início às atividades, e aí eu gostaria inicialmente de apresentar as pessoas que vão ministrar essa atividade. Né? A gente tem a Caroline Galvão Pereira Paiva, que é enfermeira, é coordenadora da unidade 1 Covid-19 e UTI do Hospital de Maracanaú. Ela é especialista em terapia intensiva e, assim como bem disse o Anderson, que vocês assistiram há pouco, a gente não para, né? E a Caroline não para, ela está fazendo agora especialização em neonatologia e pediatria e gestão de serviços hospitalares e auditoria. Seja muito bem-vinda, Caroline, agradeço a sua presença, né? Sua disponibilidade. Teremos também a professora Germana Costa Paixão, que é mestre em patologia e também não para, né? Doutoranda em microbiologia médica da UFC e docente da Universidade Estadual do Ceará e que a gente tem a honra também de fazer parte do corpo docente da Unifametro. E temos até porque eu pensar, pessoal, então assim, eu estava falando ontem na abertura que é um momento de interação, né? Não é só essa questão científica, né? Ele é super importante que a gente está discutindo, mas ver o rosto de vocês, as falas, né? Os comentários que vocês colocam, isso tem sido muito bacana, né? E a Cristiana, não sei se a Cristiana já está aqui conosco, né? Cristiana Ferreira da Silva, a terceira pessoa que vai estar falando, tá aí ela enfermeira, ela atua na prefeitura de Fortaleza e Maracanaú, também não para, né? Todos vocês aqui são extremamente atuantes, contribuem demais, e é doutora em saúde coletiva, e a gente também tem a honra de tê-la como docente, né, da Unifametro. Então, vocês estão com a palavra, né? Agradeço a presença de vocês, a participação, já sei que as contribuições vão ser imensas, quem estiver participando, quem estiver assistindo, com certeza vai, ao final, confirmar essa minha expectativa do quão importante vai ser essa atividade de hoje. A gente combinou que iríamos começar com a Caroline, não, com a Cris, não é isso? Com a Cris, a gente vai começar com a Cris, depois a gente passa a palavra a Caroline e a Germana vai fechar, ok? Então, mais uma vez, obrigada e vamos começando com a Cris, Cris. É a Cris que vai iniciar. Pronto. Boa noite, Carol, boa noite, Germana, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. A gente terminou uma live agora, um webinar agora, sobre primeira infância, e esses são os meus dois lados, é a saúde da criança e a epidemiologia. Dentro da epidemiologia não tem como, né? A ciência da informação, né? Claro, e com ela vários sistemas, né, que geram essas informações que são extremamente importantes.
Então, eu vou fazer uma fala de reflexão, uma fala curta, porque a gente pensou na realidade, a Germana que teve essa ideia de a gente propor essa reflexão sobre a informação para a ação, né? Isso é uma frase clássica, né? Informar para agir, porque você quer informação se não for para fazer alguma coisa, né? Mas esse alguma coisa precisa realmente estar, de fato, linkado com a realidade, né? Então, ela sugeriu que a gente fizesse esse momento de reflexão sobre os sistemas de informação em saúde, né? E aí a gente pensou em trazer alguma coisa prática, né? De como é que isso se materializa mais uma vez, né? Como isso se torna prático, né? Como isso se torna real no cotidiano do enfermeiro, né? Então, eu preparei aqui algumas lâminas para a gente refletir, mas na realidade eu queria fazer uma reflexão assim com vocês, de que essa informação, né, é o processo de comunicação. Então, eu sempre digo isso em sala de aula. A gente precisa saber, mas a gente precisa saber se comunicar, né? Então, essa informação que a gente recolhe, que às vezes a gente, no nosso processo de trabalho, no nosso dia a dia, a gente sente exaurido de tanta informação, é tanta gente pedindo a mesma coisa, e você, às vezes, não vê para onde ela foi. Por quê? Porque alguém não está comunicando o final desse processo de informação, né? Então, é preciso que nesse processo dos sistemas de informação em saúde, essa comunicação se dê claro, né? Clara, de forma clara, para você, para que você possa refletir sobre a sua prática, né? Dentro de um universo micro e mudar isso. E dentro de um universo macro, a política pública, né? Se refazer, se reinventar, né? A partir dos processos avaliativos que tem dos sistemas de informação a ferramenta, né? Para coletar todos esses dados e proporcionar análises comparativas e tudo, né? Então, o processo de comunicação ele é muito importante dentro disso. Então, eu trouxe essa primeira tela aí para você ficar assim mesmo. Meu Deus, olhe para onde, né? Porque é muito sistema, né? É muito sistema, é sistema de atenção básica, é sistema de atenção hospitalar, é sistema de atenção, de atendimento, né, do serviço de referência secundária, é internação hospitalar, doenças de notificação compulsória, né, não tem, essa doença não era de notificação compulsória, passou a ser, eu crio um outro sistema, né, de informação paralelo, porque eu não fazia parte do meu rol de doenças de notificação, de agravo de notificação. Isso aconteceu com a microcefalia, você está vendo aí o seu lado direito, tem RESP, né? Hoje é o nosso link de registro de eventos em saúde pública, né? E aí, quando chegou o coronavírus, eu me perguntei, opa, o RESP eu já sei usar, porque passei pela microcefalia, mas não, apareceu um outro sistema, o REDCAP, que já enterraram o REDCAP, nós já estamos no ESUS Notifica, né? Em 3 meses a gente conseguiu aí mudar pelo menos de 2 sistemas de informação. Então, você vê esse emaranhado de sistemas, cada um gera interface com um determinado nível de atenção, quer primário, secundário ou terciário, né? E nós vamos ver algumas limitações e alguns desafios dele. É interessante que eles se conectassem, né? Que eles se integrassem, né? E às vezes você tem uma mesma informação que você alimenta em 3 bancos de dados diferentes, né? Então, essa informação para agir, ela é importante, mas eu como enfermeira que exerço um lado meu, vigilância epidemiológica, eu às vezes me sinto sufocada com tanto sistema, com tanto sistema, tanto SIM, tanto SINASC, tanto SINAM, né? E imagino que alguns colegas também que trabalham na parte de auditoria também tenham, porque alimentam outros sistemas, né? Que são sistemas de atendimento, né? Mas
mas isso mostra, essa tela que você está vendo aí, mostra e espelha a quantidade de informação que o Brasil, isso aí só do Brasil, que o Brasil gera, né? Pode passar, Gê, a Gê está passando as lâminas para mim. Então, eu trago para você essa próxima lâmina, que eu tirei agora tem aí o dia, né? Tirei da Organização, né, Mundial da Saúde, né? Tá? Para você ver que informação é poder para agir, né? As Américas, elas não estavam no ranking há pouco tempo, nós só temos três meses, praticamente, maio, junho, né? No Brasil, pelo menos, de pandemia, e rapidamente as Américas já subiram o ranking da comparação de casos aí com a fonte de informação da Organização Mundial de Saúde. Então, para a gente ver o dinamismo que é essa informação e que os sistemas de informação em saúde têm que ser capazes de pegar esse dinamismo dessa mudança e para promover a ação, né? Promover essas ações, esses alertas, né? Que a Organização Mundial de Saúde, ela está aí, um dos papéis dela para fazer esse alerta epidemiológico, né? Esses alertas maiores, né? Macro alertas para os países, né? E eu trouxe essa lâmina de propósito para a gente ver que nós precisamos congregar os sistemas, porque nós estamos perto de sair de um isolamento, e a Organização Mundial de Saúde diz, olha, vocês agora que começaram o negócio ainda não chegou no ápice, né? E aí isso gera uma confusão, porque a Organização Mundial de Saúde diz uma coisa, e os governos estaduais, e os municipais, e o governo federal diz outra. É importante a sincronia dessas informações, né? Então, essas informações que chegam em nível micro, naquele seu consultório, naquela sua prática clínica que você está desenvolvendo, ele chega a um nível macro, vai caminhando até um nível como esse, né, de Organização Mundial de Saúde, mas que eles precisam ter sintonia para que se possa verdadeiramente exercer esse poder, né, para essa ação, uma ação sincronizada, como a gente fala, né? Pode passar, Gê. Trago outra tela para você com a reflexão sobre a informação como ferramenta de gestão, né? É importante que a gente compreenda que não se faz gestão sem informação, né? Essa informação que a gente recebe, que a gente alimenta todo dia, ela vira ferramenta de gestão, né? Um gestor de qualquer nível, né? Em qualquer nível da administração, quer nível de cuidado, a nossa prática clínica, que ela não usa a informação em seu favor, a gente está vivendo cada dia e apagando incêndio quando ele aparece, né? A gente não consegue antever situações, a gente não consegue fazer planejamento, destinar recurso para isso, esforço para isso, né? E a gente é pego, às vezes, de surpresa, né? Por quê? Porque não usamos isso como ferramenta de gestão. Essa é uma outra finalidade aí dos sistemas de informação, tá? Pode passar, Gê. Eu trouxe aqui uma tela para você com alguns indicadores, com algumas informações que eu trabalho, né? Eu pensei, se eu vou falar do macro, mas eu preciso trazer uma coisa que me identifica, né? Então, assim, essa tela, ela é uma tela ela é a apresentação dos meus indicadores, eu falo meu, né, como se fosse propriedade minha, tudo bem. Dos indicadores que a gente alimenta no Serviço de Vigilância, do Núcleo de Epidemiologia Hospitalar, do Hospital de Maracanã, que eu já trabalho há 12 anos, né, nesse núcleo, e isso a gente monitora a cada 3 meses, ou a cada vez que você observa essa informação, você diz, opa, né? Eu vi, você está vendo aí na sua frente, predomínio de partos operatórios, né? Então, a gente tinha no ano de 2019, 54% de partos operatórios. Eu vi essa virada aí. Eu acompanhei essa virada. A cada quadrimestre, a gente alimenta esses sistemas, a gente alimenta um relatório de gestão do hospital, e eu vi
a virada dos partos operatórios, né? Eles eram menores, eles tinham uma proporção menor, e eu vi, acompanhei, e sinalizei isso imediatamente quando eu vi a virada. Eu vi a virada no quadrimestre, o último quadrimestre de 2018. De lá para cá, a gente só tem ascensão de partos operatórios, né? Então, assim, isso, a informação, além de servir como ferramenta de gestão, além de servir para a ação, ela orienta a nossa prática clínica, né? Então, quando a gente se depara com um sinalizador desse, é hora de rever protocolos clínicos. O que está acontecendo? Nós somos Rede Cegonha, nós somos um hospital que promove o parto normal, que está lá dentro das salas de parto, né, promovendo aquela a Lé aqui, né, a Lé era boa para estar aqui, né, promovendo aquelas medidas não farmacológicas para tentar melhorar esse trabalho de parto, na valorização do parto normal, e nós temos uma virada dessa, e é preciso que isso seja pensado, mas seja pensado por um grupo de gestores, né, e isso foi sinalizado, né, e assim, eu tenho muito orgulho disso, né, assim, você pode dizer assim, que isso não vale nada, para mim vale muita coisa, porque a fidedignidade desse dado, ele é trabalhado pelo meu serviço, ele é perseguido pelo meu serviço, e a gente gera essa informação que pode mudar muito bem a prática clínica dessas pessoas, né, que fazem e que orientam esses partos operatórios, né. Então, eu trouxe para vocês verem assim, às vezes você pensa, mas é só o Ministério da Saúde que colhe dado, que tem um sistema de informação, você pode ter esse sistema de informação. Ele pode não ser informatizado, você tem um computador, um sistema, um formulário específico, você pode fazer isso de forma manual, foi assim que tudo nasceu, né? Eu sou ainda da era do aerograma, né? Que a gente escrevia os nomes dos pacientes que tinham doenças de notificação compulsória. Eu vivi aí a epidemia de cólera em 1992 e foi a primeira vez que eu fiz um aerograma na minha vida, que era uma forma de notificação, né? E que gerava uma informação depois que esse dado era analisado, era trabalhado, né? Ele gerava informações que poderiam favorecer a redução, a resposta rápida desses problemas e agravos da saúde, tá? A intenção dessa lâmina era para que a gente possa ver que a gente trabalha indicadores, trabalha informação, trabalha dado que gera informação e que muda também a nossa prática clínica, além de ser ferramenta de gestão, além de ter esse poder na ação do todo dia, do cotidiano das práticas de saúde. Pronto, G, passa lá. Aqui é uma outra também, né, que é uma informação que ela integra serviços, né, cada serviço que faz o seu registro da sua informação é responsável por fazer uma rede de informação, e que isso é importante que se diga, não se gera informação se não houver integração de serviços de saúde, né, não adianta cada setor, cada pedaço dessa instituição ou desse nível de atenção, ele é responsável por coletar determinado dado que vai gerar informações que integram esses serviços, ok? Então, aqui eu trouxe para você também um pouco da minha prática, onde a gente tem um centro de testagem, né, sorológica, tá? Para HIV, a gente tem um ambulatório de fisiologia, a gente tem o pessoal da CCIH, né? Então, assim, nós temos diversos setores que fazem essa integração e que, na realidade, eles é que são responsáveis por trazer esses dados, e a gente compila e faz essas análises e oportuniza, né, para que quem tem o poder de decisão poder fazer valer o planejamento e a implementação do recurso financeiro e as avaliações que são necessárias. Pode passar, G. Por favor. Além de integrar a prática clínica, né, de mudar a prática clínica, integrar serviços, ser ferramenta de gestão, ela pode dar resposta rápida para novos trajetos, do que você estava caindo e, de repente, opa, o que foi que aconteceu? Aconteceu algo aqui. Então, essa informação, esse sistema de informação, quando a gente monitora, faz essas análises
miúdas em relação ao tempo, você não passa muito tempo para fazer essa análise, você consegue dar essas respostas, que são respostas que são necessárias, como nós estamos vendo agora, nessa pandemia, de respostas muito rápidas, né? Eu preciso que essa informação seja coletada rapidamente e que possa chegar para que eu possa dar essa resposta rápida, para que novos trajetos possam ser orientados diante daquele evento ou daquele episódio que se está vivendo numa coletividade, em qualquer lugar, seja numa cidade, num hospital, no seu território, na sua área de abrangência da sua atenção primária, em qualquer espaço onde se produza saúde. Pode passar, Gê. E aí eu trouxe uma lâmina para você rápida sobre as finalidades da informação em saúde, né? Eu trago aí bem grande para você a comunicação, que é aquela mensagem que eu dei no começo, né? É preciso comunicar isso direito, é preciso que essas bases de dados estejam muito confiáveis para que você possa fazer a comunicação desse evento com a máxima fidedignidade possível. Então, essas finalidades estão aí nessa escadinha, né? Você vai tomar decisão, planejamento, execução e principalmente avaliação, né? Não vamos esquecer que não é só planejar e executar, você precisa saber se isso está funcionando direito, né? Então, as finalidades dessa informação de saúde, ela alcança esses quatro pilares de planejamento, da decisão, execução e avaliação, né? E essa produção dessa informação, está aí em destaque para você, em vermelho, né? Ela permite essa compreensão que precisa ser ampliada. Nós precisamos sair do achismo, né? Do eu acho, eu penso, não, são os que os dados me mostram. Ah, mas os dados são subnotificados, existe algum problema, vamos corrigir o problema para que o dado seja bem notificado, né? Então, nós vivemos isso agora com o REDCap, né? O REDCap e o ESUS, estava conversando com isso com a Germana nessa semana. O REDCap, quando abriu para o Brasil todo. Você clicava um link, você, qualquer pessoa podia ter acesso ao REDCap, que era o sistema de informação para o registro do coronavírus. E aí o pessoal começou a entrar naquele sistema, as pessoas tinham acesso livre, né? Entravam, faziam um teste, a gente nem sabe se o que tem lá registrado é verdadeiramente uma informação responsável, uma informação verdadeira, porque todo mundo tinha acesso. E aí isso foi um dos problemas, né, que o REDCap tinha. Mas até aí tudo bem, que era que isso gerava para os serviços de vigilância que faziam essa primeira análise. A gente tinha muita inconsistência, né? A gente tinha que zerar o banco, qualificar o banco, isso dava muito trabalho, né? E aí chegou uma hora que também o REDCap, o Ministério da Saúde, o provedor deles não conseguiu suportar, e eles tiveram que ir para outra plataforma. E a gente ficou esperando que eles usassem a plataforma que eles usam para os outros agravos. E aí eles lançaram o ESUS Notifica, né? Que é exclusivo para a notificação do coronavírus, né? E aí você precisa de um cadastro e está vinculado a um serviço de saúde, né? Mas aí eu fico pensando, disse, resolvemos o problema do enfermeiro que está lá na ponta, que desconfia de um caso de coronavírus, de síndrome gripal aí, num paciente acima de 60 anos. Ele tem obrigação compulsória, né? É compulsório isso, de notificar. Ele vai abrir o ESUS Notifica. A internet dele não funciona. Posto que ele trabalha, a unidade de saúde que ele trabalha, a internet dele não funciona, né? Ele não tem acesso pelo acesso próprio dele, né? Do recurso dele, do 4G dele ou do 3G dele, né? E aí a gente começa a produzir um monte de papel de novo, os papéis a se avolumarem nos serviços de vigilância, e a informação fica como? Foi gerado um sistema que era para evitar o atraso na notificação e acabou porque a gente resolve o problema do sistema, mas não resolve todo o processo que chega até aí para que ele seja utilizado a contento, ok? Então, essa produção dessa informação, ela precisa ser muito bem planejada para que dê essa compreensão mais ampliada do processo de saúde e doença, tá? Pode passar, Gê. E aí, claro, né, como tudo, existem limitações que são os nossos desafios, né? Essas limitações nos sistemas de informação, na minha opinião, técnica, e posso dá-la, é verdade, né?
ela já perdura há alguns anos, né? Minha próxima lâmina vai mostrar para você quanto tempo ela perdura, né? Mas é preciso que a gente trabalhe, pelo menos, eu trouxe aqui 3 desafios que são, em minha opinião, técnica, que são geradores de problema. Uma é a integralidade desse monte de sistemas de informação que não tem. Eles não têm interface entre si, né? O SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, quando que morre, vai ter uma declaração de óbito, ela vai ser digitada dentro desse sistema. Ela não conversa com os outros sistemas. O Sistema de Informação de Hospitalização, tá? O SIH não conversa com o SIM. O paciente estava internado, morreu. O SIH, que é o Sistema de Informação de Hospitalização, coloca lá no dele e eu coloco aqui no meu. E cada um no seu cantinho, mas elas não têm interface entre elas, né? O sistema o SINASC, que ele ainda consegue fazer interface com a microcefalia, e a gente não entende por que é que, né, aí a gente tem que entrar nesse outro sistema do RESP para incluir o resto da informação da microcefalia, né? Mas ele não tem um sinalizador. Sinaliza, eu coloquei na declaração de nascido vivo, na hora que eu coloco dentro do SINASC, ele me sinaliza e já me abre a janela do RESP. Isso não acontece. Se o profissional que está ali digitando aquela declaração de nascido vivo não se ligar que ali ele tem uma microcefalia, uma suspeita de microcefalia, me perdoe, tá? Se ele receber isso, ele não vai fazer a notificação no RESP. E aquela criança vai passar sem essa notificação, o serviço vai atrasar para atender e vai comprometer o desenvolvimento infantil dela, né? Então, assim, é importante que um grande desafio essa integralidade no Brasil, dessas milhares de bases que nós temos, de tudo, tá? E que elas não conversam entre si. A confiabilidade, que tem a ver com a qualidade, não adianta a gente preencher uma informação, não adianta a gente preencher um formulário de paciente, não adianta a gente preencher um formulário de não conformidade que venha todo ignorado do começo até o fim, não adianta isso, né? É preciso que a gente traga a informação para que ela se torne confiável de fato, né? Quando a gente pegou, eu lembro, a gente pegou os primeiros casos de notificação de AIDS na época, aí, eu via tudo ignorado, as pessoas, o profissional tinha era difícil ele fazer aquelas perguntas, e para se livrar, era 9, ignorado, ignora, não deixa em branco, não pulou, eu não vi. Então, essa qualidade desse dado, ela precisa ser trabalhada ainda no Brasil, muito, para que dê essa confiança, para que a gente possa fazer esses passos, aquela escadinha lá que a gente mostrou atrás, do planejamento, da avaliação, né, do recurso, da execução de forma muito, muito fiel. E a agilidade, é preciso dar resposta rápida, né? Então, se eu coloco um SUS notifica, eu tenho que garantir que os meus serviços de saúde vão ter uma boa rede de internet, onde eu posso estar com o meu telefone a qualquer hora e já cai logo na base de dados nacional, e ela já vai poder ser avaliado por diferentes níveis de atenção, quer o meu, que é local, quer o municipal, quer o estadual, quer o nível federal. Mas se eu não tenho condição de fazer com que esse sistema de informação flua, a agilidade dele vai estar comprometida, aquela resposta rápida que a gente tem sistema de informação, ela está comprometida também. Pode passar o Dina. Aqui eu termino a minha fala, trazendo para você essa informação, né? Que em 1975, muitos anos, né? Tem gente aqui que não era nem nascida, a grande maioria, né, que está ouvindo, né? Foi criado esse núcleo de informática, né, na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. Tinha a missão de desenhar e implementar os sistemas de informação em saúde, né? Acho que eu trago essa citação de um artigo, né, que eu dei para trazer aqui para vocês. Eu também trago a música do Titãs, né, que eu não tenho, né, não tenho tempo a perder, né, eu só quero saber do que pode dar certo, eu não tenho tempo a perder, nós já perdemos tempo demais na integralidade, na possibilidade de integrar esses sistemas de informação, né, e é preciso dar esse Silva aí sou eu,
né? Aí embaixo, foi agora, né? Quando eu preparava essa aula, eu tenho que me trazer aqui também, né? Trouxe pesquisadores, trouxe a cultura, e eu preciso trazer a Cristiana também, porque isso já basta, né? É preciso que a gente dê um basta nisso, porque já chega. É preciso que em todas as circunstâncias desse país, na atualidade, em sistema de informação que nós estamos vivendo, já chega. Eu preciso que a gente basta com um ponto final aí, tá? Me coloco à disposição quando as minhas colegas terminarem as suas explanações para estar aqui para você, para responder ou refletir com você algo mais sobre o sistema de informação, tá? Eu tentei trazer um pouco da minha prática, um pouco da importância, né? E aí eu espero ouvir na Carol, principalmente, aí um pouco disso dentro da prática do enfermeiro, já que ela está muito perto da prática clínica, né? Propriamente dita. Muito obrigada. Bem, pessoal, boa noite. Para complementar o que a Cristiane falou, né? A gente vai dar início falando muito da vivência prática do que a gente tem enfrentado nesse momento, né? Vamos aqui para reproduzir, né? Os slides. Não. Pronto. Vai reproduzir os slides aqui, né? Então, assim, o tema que a gente vai falar é possibilidades e desafios na prática de enfermagem, né? Pode passar, Germana. Com relação ao hospital, eu sou coordenadora de lá da unidade, né, há mais de um ano, e eu fui chamada para coordenar essa parte do Covid, quando foi estruturado o setor. Então, de início, como plano de ação para o enfrentamento da doença, né, a gente reuniu todos os coordenadores, todos os gestores, os coordenadores de enfermagem, né, com o intuito de formar um plano de ação para o enfrentamento da doença, estipular protocolos, fluxos, e ver a questão do treinamento da equipe mesmo na prática. E a nossa prática, ela parte muito da experiência que a gente vivencia, né, para poder estruturar e possibilitar o nosso processo de formação. Essa abordagem teórica, ela embasa muito as ações, né? E a abordagem prática, ela possibilita um desenvolvimento com relação à questão profissional mesmo e pessoal. A inovação, o uso dessas tecnologias, o uso de sistemas, eles são muito necessários para a gente poder se organizar, tanto falando como gestora, também como enfermeira, né? É necessário que a gente tenha um controle de tudo que acontece dentro da unidade, para poder repassar, como a Cristiana também falou, tem que haver essa integralidade dos sistemas, tem que haver essa integralidade na prática, nos serviços, para que todos os profissionais, eles tenham acesso o mais rápido possível com relação às informações, porque, como mesmo a gente já falou desde o início da live, né, que é necessário ter informações para poder agir. Então, o que a gente vai fazer com essas informações que a gente coleta no hospital, que é passado para o sistema, que é passado para o núcleo de epidemiologia, né?
Então, esses sistemas eletrônicos, eles estão cada vez mais populares, né? E nós, como enfermeiros, como gestores, temos que buscar nos atualizar constantemente, estar a par do que está acontecendo, incrementar essas tecnologias no nosso dia a dia, porque são ferramentas essenciais para gerenciar o serviço, né? Pode passar, Germana. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema que a gente usa dentro do hospital, né? Assim, vendo essa questão da pandemia, a gente tinha poucas informações com relação à transmissibilidade de vírus, se falava muito em quanto tempo que ele se passava com relação à contaminação em metais, em plástico, em papel. Então, pensando nisso, a instituição ela já possuía um sistema, né? Só que ele era subutilizado de informações. Dentro desse sistema lá do hospital, a gente tem dividido em clínicas, né? Cada enfermeiro, ele tem seu acesso, e o acesso pessoal, e a gente consegue ter acesso a diversos outros setores, né? Então, pensando nisso, foi colocado, assim, de início, o que a gente pode fazer para reduzir a contaminação, reduzir o fluxo de pessoas dentro da unidade, ou reduzir o número de profissionais, ou a saída de papel desse setor para outros setores, né? Então, essa tela inicial, a gente, cada funcionário, ele tem um login. Eu, como gerente, alguns diretores da unidade, a gente consegue ter acesso remoto a esse sistema, juntamente com a epidemiologia, que ela também acessa. Quando a gente notifica o paciente com suspeita ou com a síndrome grave do COVID, a Cris, ela tem acesso, né, a esse sistema, conseguindo adquirir outros dados, que às vezes as fichas, como ela mesma falou, elas não são preenchidas ou adequadamente, ou tem algumas falhas. Então, acessando esse sistema, você consegue ter acesso a diversas informações, né? Então, pode passar. Essa é a primeira tela inicial. Nessa segunda tela, vocês podem observar que tem o nome, né, de quem fez o login, tem as clínicas aqui do lado direito. Esse é um painel central, onde eu consigo monitorar todo tipo de internação que está dentro da unidade. Eu consigo saber se é do sexo feminino, se é do sexo masculino, eu consigo transferir de um leito para o outro, né? Então, a gente tem um controle maior de admissão, um controle de quem está entrando, de quem está saindo, consegue compilar todos os dados, né? Porque a gente tem que apresentar relatórios, planilhas de admissão, de alta, de óbito, juntamente com o núcleo de epidemiologia, a gente faz esse trabalho, né, de compilar esses dados e saber como é que está o funcionamento da nossa unidade. Então, dentro desse sistema, eu consigo controlar tudo isso. Pode passar. Pode passar. Essa segunda tela, que ele foi feito de uma maneira, assim, bem simples, para que o enfermeiro, ele pudesse ter um acesso fácil, ele conseguir, com alguns cliques ali, ele, em tempo hábil, fazer o trabalho dele. Nessa tela aqui, a gente pode acompanhar o tipo de internação, se é enfermaria, se é UTI, o nome do paciente, a idade. Eu consigo acompanhar também e reeditar evoluções de enfermagem, eu consigo ver o que os enfermeiros estão fazendo. Fica todo um histórico do paciente gravado dentro desse sistema, o que me ajuda muito na questão de eu conseguir me organizar, eu conseguir fazer um novo tratamento, né? Eu conseguir saber o que está sendo, quais os cuidados que estão sendo implantados com esse paciente, quais são as medicações, como que ele está reagindo. Então, tudo isso eu consigo acompanhar para poder dar um feedback para a minha equipe, né? Porque eu não estou diretamente lá dentro, não estou na linha de frente,
mas eu estou por trás, analisando tudo que está sendo feito dentro da unidade, né? Repassando esses dados, compilando esses dados e acompanhando para que a gente consiga desenvolver um trabalho bem feito. Então, o gestor, ele fica muito, ele é muito visível, né? Fica, assim, muito aparente o que ele está fazendo. Principalmente nesse momento, que é um momento difícil, que é uma coisa nova, né? E a gente precisa ter o máximo de informações concretas, precisa passar isso para diversas pessoas. A pandemia, ela trouxe um olhar muito diferenciado para a enfermagem, né? A gente vive nesse momento que a enfermagem ela é reconhecida mundialmente, né? Então, todas essas informações a gente precisa passar para o Estado, para o Ministério da Saúde. Então, o setor é um setor que, dentro do hospital, ele se tornou um setor piloto, né? Tanto na aquisição desses sistemas, nesse relacionamento multidisciplinar, porque todos os outros profissionais, eles têm acesso ao sistema, eles conseguem ver, o nutricionista consegue ver quais são as dietas que estão sendo prescritas, a farmácia, ela consegue de imediato ter acesso aos tipos de medicações, ela consegue liberar, eu consigo compilar dados do que está sendo gasto. Então, tudo isso são ferramentas que nos ajudam, né, a fazer um bom trabalho, a prestar um cuidado necessário. São possibilidades que nos fazem ter uma visão diferenciada, que nos fazem ter um comprometimento, um tratamento melhor, a qualidade da assistência e a segurança nas informações, elas são muito importantes, né? Então, com isso, com todo esse histórico lá dentro, é possível se planejar, se organizar, fazer um tratamento adequado, mudar, ter uma nova abordagem, né? Despertar para outras tecnologias, para outras possibilidades de tratamento, né? Então, é um sistema que ele veio agregar muito dentro do hospital, não só para nós como gestores, mas para os outros profissionais. Então, ele reduziu o número de papel, né? Reduziu o número de contaminação de um setor para outro. O trânsito também dos profissionais, visando essa questão de contaminação, diminuiu muito. Então, vários profissionais têm acesso e conseguem, eles estarem entrando dentro da unidade para pegar algum tipo de informação, o que diminui também a chance dele se contaminar e dele levar a contaminação para outras pessoas ou para outros setores, né? Então, assim, veio a agregar muito para a gente, né? E é muito importante o enfermeiro, ele sempre está atualizado, ele está disposto a aprender, é muito desafiador esse uso dessas tecnologias, o uso desses sistemas, mas eles somam muito. No final, eles somam muito. Pode passar. Então, pensando nisso, nessa relação de monitorizar as internações e o acompanhamento remoto da unidade, eu trouxe nesse slide as vantagens de ter esse sistema dentro da unidade. E lendo também alguns materiais, a maioria dos hospitais de campanha, eles adotam também sistemas integrados, né? Onde eles conseguem fazer muito disso que a gente está tentando fazer, que é ter controle de gastos, ter controle de admissão, de alta, de óbito, gerenciar mesmo tudo que acontece dentro da unidade. Então, traz muito benefício para a instituição, né? E é uma coisa que pode ficar para o futuro, para que todos os outros setores, e não só a ala da qual eu coordeno,
adote esse sistema, né? É o intuito que todo o hospital compartilhe dessas possibilidades, porque facilita muito o trabalho, a gente consegue gerenciar muito, a gente consegue estar mais próximo da equipe, vendo as dificuldades, a gente liga, pergunta o que está acontecendo, por que não foi feito a evolução, ou a prescrição, ou porque o paciente não saiu do leito. Então, a gente consegue ter um controle maior, mesmo estando de fora, né? Como vantagem, como eu já havia falado, é o aumento da qualidade dos tratamentos, né? E a eficiência nos serviços de saúde. Eu consigo melhorar muito e ter controle de tudo, porque fica todo o histórico do paciente lá. Então, eu não preciso ter aquele monte de papel para ver qual foi o primeiro dia que ele foi admitido, né? Então, com simples movimentar de mouse, eu consigo ter acesso desde o primeiro dia da admissão até o dia da alta, né? Com relação à redução de custos e operação de serviços, com relação mesmo a gastos administrativos, de papel, o serviço, ele se torna mais fácil, mais operacional, o que facilita muito e diminui o tempo do enfermeiro ficar ali escrevendo, né? Ficar mexendo em papel, organizando o prontuário. Não, eu já tenho um prontuário todo organizado dentro do sistema, né? Com evolução do médico, com evolução de enfermagem, com prescrição. Então, eu ganho tempo para fazer outras atividades dentro do setor. Então, esse prontuário com esses dados é muito importante. Diminui muito, porque tempo é dinheiro, né? Então, a gente precisa se organizar, se planejar, fazer as coisas direito e fazer com que as coisas funcionem, né? É uma abertura para novas possibilidades, como eu já havia dito, né? Tanto institucionalmente, como mesmo ali você na prática, né? Diminui a contaminação e fluxo de papéis para outros setores. Existe também a comunicação com a equipe multiprofissional, como eu havia falado. Os nutricionistas têm acesso, os farmacêuticos têm acesso, os enfermeiros, os coordenadores, os diretores, né? Há um compartilhamento de informações, né? Você tem acesso a vários tipos de informações lá dentro do sistema. Pode mudar. E as desvantagens, que são os desafios na implantação desse serviço, né? Porque a gente precisa estar todo dia dando várias informações para um número grande de pessoas, como a Cris havia falado, são as mesmas informações que eu preciso passar para diversas pessoas ao longo do dia. Então, como desvantagem inicial, foi um pouco da resistência da equipe. Eu falo em resistência não como em não querer fazer ou nessa resistência de não saber. Eu acho muito que foi como assim, uma questão mesmo de habilidade. Alguns não tinham essa habilidade, alguns eram uma coisa nova, o setor era novo, o trabalho é desgastante, né? Depende muito do esforço da equipe de enfermagem. Então, houve um pouco essa resistência por parte da equipe de enfermagem, da equipe médica nem tanto, né? Porque eles queriam muito ter essa facilidade, né? Mas a gente está, ao longo desses dias, caminhando, está dando certo, a gente ainda caminha um pouco a passos lentos, mas eu creio que vai melhorar muito, né? A desvantagem também é o investimento inicial. Esse investimento inicial não é nem tanto na questão de materiais e equipamentos. Eu preciso também, né, de ter um aparato tecnológico, com computadores, com a internet boa, para não ocorrer esse tipo de falha, de eu estar ali alimentando o sistema e a internet ficar muito lenta. Então, a gente precisa desse investimento inicial. Mas outro tipo de investimento também que é necessário é o treinamento da equipe, né? Então, a gente se propôs a treinar a equipe com acesso mesmo ao sistema, cada um todo dia indo lá e acessando,
Tem também a TI dentro do hospital, que ela consegue dar essas aulas remotamente, ela consegue ensinar o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta a mexer no sistema, mesmo ele não estando dentro da unidade, né? E a mão de obra especializada, porque muitos enfermeiros, às vezes, já estão há muito tempo. Quando a gente foi formar a equipe lá dentro do hospital, muitos já eram do setor mesmo, da própria instituição. Então, eles ainda estavam muito habituados a manusear prontuário com papel, fazer evolução escrita, né? E não tinha essa integração com vários outros setores, não tinha essa integração de tudo ser informatizado, né? Então, foi um pouco difícil, né, com que eles se adequassem, com que eles conseguissem mesmo aprender a mexer, a se familiarizar, né, com esse sistema. Mas é uma coisa que a gente está tentando todos os dias, é um desafio trabalhar com esses sistemas informatizados, né? Mas, assim, a gente, ao longo dos dias, qualquer dúvida que eles tiverem, a gente está ali pronto para atender. Então, tem essas desvantagens, mas também, no final, se torna muito positivo, como eu já havia dito, né? Depois que tudo isso passa e que a equipe já está mais familiarizada e coesa, então a gente consegue um trabalho melhor. Então, as coisas andam e funcionam melhor, né? Pode passar. Como já puxando um pouco o gancho da desvantagem para os desafios, foi já, como eu falei, a aceitação da equipe, né? A mudança de comportamento, essa mudança de comportamento que eu falo é com relação a hábitos mesmo, a hábitos ali de escrever, de muito papel, de muita coisa. Então, a gente precisou um pouco mudar esse comportamento e também dar esse feedback para eles que o momento que a gente vive agora é um momento muito tecnológico, né? A gente precisa ter vários sistemas integrados, a gente precisa fornecer informações amplamente, divulgar essas informações para que a gente possa agir em cima disso. Então, eles tiveram que sair mesmo dessa zona de conforto. E essa semana eu estava assistindo uma palestra, né, motivacional, e eu vi essa frase que ele falava que o esforço é igual banho, tem que ser diário. Se você não toma esse banho, as coisas fedem, né? Então, é necessário que a gente tenha um esforço diário, que a gente se comprometa, que a gente consiga fornecer tudo o que é necessário, né? Para que o serviço público e as demais informações, elas cheguem nos lugares certos, no momento certo, para que as pessoas possam agir. E eu coloquei aqui como desafio também o sigilo profissional, que a gente sabe que lá no nosso código de ética, né, ele fala da importância do sigilo profissional. Como vários profissionais têm acesso a várias informações, então a gente meio que fica preocupado com relação a isso, mas é muito importante garantir o sigilo profissional, né, que as informações elas fiquem lá mesmo e que só sejam utilizadas quando necessário. A aquisição de habilidades também é um desafio, que a gente precisa de profissionais que se comprometam, que tenham essa habilidade, né? O controle também de dispensação de medicamentos de início foi desafiador, porque como tudo era novo, a prescrição ela chegava direto lá, né, na farmácia, para eles poderem dispensar, controlar. Então, assim, foi um pouco desafiador todo esse manejo, né, dentro da unidade. E o papel do gestor nos processos hospitalares é o que eu já venho falando, que a gente, como gestor, a gente está muito visto, né? E o que a gente desempenha, e a gente precisa muito dessas ferramentas, né? Desses sistemas, para que o nosso trabalho consiga fluir, para que as coisas consigam acontecer, né?
Então, assim, eu como fui convidada para falar mais dessa parte prática, eu encerro, né, a minha fala agora, passo para a Germana, e, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, né, a gente ainda está caminhando para muitas questões dentro do hospital com relação a esse sistema, o uso dessas notificações, tudo, né, mas é um momento desafiador, esse momento que a gente está vivendo, a gente nunca passou por isso, nós que somos dessa geração mais nova, nunca tínhamos enfrentado antes uma pandemia, né? Então, assim, o que eu deixo como mensagem para os enfermeiros que estão na linha de frente, para todo mundo que faz uso disso, é com relação a que quando a gente está muito próximo da tranquilidade, a gente se afasta do sucesso, né? Então, quando é preciso a gente correr atrás, é preciso a gente se esforçar, sair da zona de conforto, buscar entender o que está de mais atual, né? E ampliar nosso horizonte, porque o mundo aí está cheio de coisas novas, cheio de coisas para a gente aprender. Então, que vocês e que eu também, que todos nós possamos, nesse momento e em outros momentos, nos abrirmos para experiências novas, para uso de tecnologias e sair mesmo dessa zona de conforto, né, na qual estávamos antes. Então, essa é a mensagem. Eu agradeço, né, pelo convite, por estar representando uma instituição da qual eu fiz parte de formação, né, a FOMetro, ela me trouxe um conhecimento, ela agregou muito à minha vida, né, e hoje eu faço parte de um corpo lá no hospital de Maracanaú, né, com diversos profissionais que também atuam dentro dessa instituição. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, e fico à disposição para alguns esclarecimentos e algumas perguntas, questionamentos. Obrigado, Carol. Obrigado, Cris, né? Boa noite a todos. Queria agradecer a todos, né, pela presença, pela partilha, né, de conhecimentos. Eu costumo dizer, né, eu venho pensando, né, que ano esquisito é esse de 2020, né? O pessimista pode pensar que 2020 é o último ano da sua vida, né, da vida que a gente tinha até março. Eu, como sou uma pessoa otimista, eu acho que 2020 é o primeiro ano da nova vida que a gente vai ter. E dentre todos os desafios que 2020 trouxe para a gente, sem dúvida nenhuma, o desafio de lidar com essa pandemia está sendo gigantesco, né? Então, eu vou aqui apresentar a tela aqui para vocês, né? Vocês só um pouquinho aqui para apresentar essa tela. Opa! Uma aqui só um instantinho. E dentro desse contexto de tantas mudanças em que a gente teve que se adaptar tão rapidamente, né? A Covid, essa pandemia, ela trouxe para a gente uma urgência de buscar informação, né? Então, a Covid, essa situação que a gente está vivendo hoje, fez com que a gente, mais do que nunca, tivéssemos a necessidade de buscar informações rápidas. Vocês viram que um dos grandes ganhos da informática, de trabalhar com sistemas de informação, é a gente adquirir informações sólidas, consubstanciadas, técnicas, científicas para agir. É impensável que em 2020 algumas pessoas ainda ajam por impulso, pelo que eu acho, né? A gente tem que agir pensando em cima de números, de estatísticas, de fatos. E nessa circunstância, os sistemas de informação, eles realmente vieram agregar muito para a gente. Mas, como a Cris falou, como a Carol falou, os sistemas de informação, eles não são novidades no nosso país, né? O sistema de informação mais antigo que a gente tem, que é o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, ele data da década de 70, né? 75, embora tenha sido trabalhado com dados nacionais a partir de 79. Mas o que foi que essa pandemia trouxe à tona,
né, o que é que ela fez ficar muito latente? Que os nossos sistemas de informação, eles ainda precisam evoluir muito, né? Eles ainda não são integrados, eles não são atualizados. A gente tem como grande repositório dos sistemas de informação da gente o DataSUS. E a partir do DataSUS, das informações geradas no DataSUS, a gente pode trabalhar com relatórios, com gráficos, com tudo isso, né? Só que o DataSUS, ele tem um delay muito grande de informações. Para vocês terem noção, se você for fazer uma pesquisa no DataSUS, existem alguns indicadores que estão atrasados, né, a informação desde 2018, 2019. Então, se a grande sacada, a grande importância de se utilizar sistemas de informação é agir rápido, é fazer uma intervenção rápida, né, para que a gente possa, de fato, mudar o que está posto. Os sistemas de informação que existem, que já existiam, eles se mostraram ineficazes. E nessa luta para a gente buscar cada vez mais informações, cada vez mais atualizadas, alguns estados partiram em iniciativas próprias para gerar suas plataformas de agregar informações. E o estado do Ceará, desde agosto de 2019, ele lançou uma plataforma, né, que se tornou conhecida agora, né, mas na realidade ela vem desde agosto de 2019, que é uma plataforma chamada IntegraSUS. A grande função da IntegraSUS a grande proposta do IntegraSUS era digitalizar os serviços públicos que trouxessem impacto para o dia a dia dos cidadãos, né? Então, o IntegraSUS, ele nada mais é do que uma plataforma de transparência de gestão pública de saúde, né? Atendendo, inclusive, a uma das principais premissas da Política Nacional de Informação, que é tornar transparente as informações, né? Então, o IntegraSUS, ele faz parte do programa de modernização, né, da gestão de saúde do Ceará, e ele integra vários sistemas, né? Então, a função do IntegraSUS, que não está completamente instalado ainda, tá, gente? O IntegraSUS, ele não tem todas as funcionalidades ativas, ele vinha sendo implantado paulatinamente, e com essa pandemia, que fez com que do dia para a noite a gente tivesse que se reinventar, se redescobrir, né, ele foi sendo alimentado e ele foi criando, agregando funcionalidades. Como a Cris falou, né, no começo a gente tinha o REDCap, a gente tinha outras formas de trabalhar, mas que se não trabalhar dados da Covid, mas que não se mostraram de fato eficazes. Então, a proposta do IntegraSUS, quando ele estiver completamente implementado, né, é integrar dados de prontuário, dos prontuários eletrônicos, né, dos sistemas de vigilância, tá certo? Os sistemas de informação como um todo. Então, integrar sistemas de monitoramento, de gerenciamento, de informações epidemiológicas, dados hospitalares, ambulatoriais, administrativo financeiro e também de planejamento, né? Um grande diferencial do IntegraSUS é que ele se propõe a trazer informações de todos os municípios cearenses, né? E a missão, então, do IntegraSUS, gente, é integrar em tempo real as informações em saúde do Ceará. Existem duas interfaces do IntegraSUS. A interface em que os profissionais alimentam os dados, e aí vocês, enfermeiros, têm uma função muito importante nisso, e lá atrás eu vi aqui no chat o Tiago preocupado, dizendo que está na hora do enfermeiro não se preocupar só em alimentar os dados. Está na hora do enfermeiro também passar para outra interface, que é interpretar esses dados, analisar esses dados. Então, o IntegraSUS, ele permite, né, essas duas interfaces. O enfermeiro, ele pode estar trabalhando nessas duas interfaces, tanto de alimentar os dados, como também de interpretar esses dados, né? Então, os dados são públicos e, a partir da análise desses dados, é possível se estabelecer estratégias para tomada de decisões, né? Vocês devem ser surpreendidos todos os dias, né, com milhões, com uma chuva mesmo, um bombardeio de informações que geralmente ao final do dia entram nas redes sociais. Duas que eu tirei de ontem das minhas redes sociais. Ceará chega a 58.160 casos de Covid e o número de óbitos é 3.671. Ceará chega a quase 58 mil casos confirmados e 3.666 mortes por coronavírus. Então, todos os dias vem esse turbilhão de informações para a gente. Todos os dias, o governador Camilo Santana faz lives
E nas lives ele sempre traz dados. E aí vocês podem se perguntar, gente, de onde é que vêm esses dados? Né? Por que que o secretário de saúde, por que que o governador, por que que o ministro da saúde, enfim, por que que as pessoas que trabalham com gestão dessas informações têm acesso a essas informações de forma tão rápida? E para que a gente possa ter boletins epidemiológicos, para que a gente possa ter essas informações muito rápidas, para que possa ter, ser feito, tomado decisões como, por exemplo, faz um lockdown, para o lockdown, faz um isolamento mais rígido, um isolamento menos rígido, recomeça o comércio, não está na hora ainda, vamos comprar mais respiradores, vamos abrir novos leitos, a gente não está, o sistema de saúde está saturado, a gente não está dando conta de onde é que essas informações vêm, dos sistemas de saúde. E para que a gente possa trabalhar com essas informações em tempo real, a plataforma do IntegraSUS, ela vem se destacando no estado do Ceará, tá? Então, recentemente foi vinculado, né, na grande mídia, de que o governo do Ceará é o segundo mais transparente em dados sobre a Covid-19, né? E essa transparência, ela muito tem a ver com a alimentação correta do IntegraSUS. Só é possível a gente ser transparente, só é possível a gente trabalhar com dados realmente fidedignos, né, se a gente entender a importância de notificar, não só de notificar, de saber notificar. E além de saber notificar, interpretar o que as notificações da gente, o que as nossas notificações trazem. E a partir disso daí, estudar gráficos, estudar a evolução, estudar tendências estatísticas e tomar decisões pautadas na ciência, pautadas no que de fato está acontecendo, né? E não a gente viver no mundo de Alice. Eu acho que melhorou, eu acho que piorou. A gente não pode só achar, a gente tem que trabalhar em cima de números, de dados, né? Então, o IntegraSUS, ele surgiu nesse momento, né, de uma forma até um pouco adaptada, né, porque a proposta inicial do DataSUS não era exclusivamente para a Covid. É tanto que se vocês entrarem no DataSUS, e eu vou já mostrar para vocês, elas têm entradas diferentes, os indicadores, mas na hora que você entra, vem lá um grande destaque para o coronavírus, né? E como é que o IntegraSUS é alimentado? Eu vi a Marcela perguntando mais cedo aí no chat, né? Se só o IntegraSUS está trabalhando com os dados, né, da Covid. Não, Marcela, muitos sistemas estão trabalhando, tá certo? Mas estão trabalhando dentro daquele contexto que a Cris falou, né? Dentro de um labirinto, onde cada um vai para um lado e nem sempre todas as informações cruzam. Então, a grande proposta do IntegraSUS hoje é tentar integrar, como o próprio nome já diz, as informações. E para isso, né, o IntegraSUS hoje ele está sendo alimentado basicamente por 3 grandes bases, tá certo? Que é o CIVEP-GRIP, que é um programa federal, e a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, o ESUS, né? E a plataforma Saúde Digital. Então, qual é a proposta do IntegraSUS? Cercar as informações de todos os lados. A gente pegar a informação que está na atenção básica, a gente pegar a informação que vem da atenção terciária, a gente pegar a informação que vem dos serviços de vigilância epidemiológica, né? Então, hoje, essa é a grande proposta, integrar as informações, o que a gente deveria já ter há muito tempo atrás, e que ficou tão latente agora, que nossos sistemas são muitos, tá, gente? Eu poderia citar aqui para vocês 20, 30 sistemas. A primeira lâmina da professora Cris, ela mostra isso. SIN, SINAM, SINASC, e SH, CIA, e tem vários, mas eles não se conversam. Então, o diferencial do nosso município aqui, né, do nosso estado aqui, o IntegraSUS, é tentar agregar todos esses dados, tá bom? Não sei se todos vocês já ouviram falar do CIVEP-GRIP, do ESUS Notifica, né? A Cris falou um pouco, e da plataforma Saúde Digital. Mas estão sendo os canais por onde estão entrando as informações que alimentam diariamente o IntegraSUS. O IntegraSUS, ele é alimentado pelo menos 2 vezes ao dia de forma oficial, para o público, mas internamente, né, na interface administrativa, ele é atualizado a cada hora, né? Então, uma das fontes de alimentação do IntegraSUS é o CIVEP-GRIP, né, que é um sistema federal utilizado pela vigilância epidemiológica dos estados e dos municípios para inserir dados relacionados à síndrome respiratória aguda grave, tá
bom? Então, a síndrome respiratória aguda grave, que não é só a COVID-19, tem várias outras, né? A gente está esquecendo um pouco do que existe para além da COVID, devido a gente está sendo assolado pelas informações da COVID, mas quem tem acesso ao CIVEP Gripe, né? As unidades hospitalares, as unidades primárias de atenção à saúde e também, né, os serviços que possuem núcleo de epidemiologia, tá bom? Então, hoje em dia, o CIVEP Gripe está trazendo para o IntegraSUS as notificações das síndromes gripais que evoluem para o óbito, tá? E só para que vocês tenham só uma noção, né, de todo o trabalho, então existem fichas, aqui eu trago para vocês uma ficha de registro individual dos casos de síndrome respiratória aguda grave de pacientes hospitalizados, que são as informações que devem ser registradas fisicamente, mas depois ser colocadas no sistema do CIVEP Gripe, né? Onde você tem várias informações relacionadas ao paciente, relacionadas ao hospital, relacionadas aos aspectos clínicos, aos aspectos epidemiológicos, né? Então, se o paciente, quais são os sintomas, se ele tem um histórico de viagem, olha aí a epidemiologia, né? A data da viagem, os fatores de risco, as comorbidades, também, né, a questão dos dados laboratoriais, né? Porque a gente precisa trabalhar em cima de dados comprovados, né? Então, a gente tem hoje, o IntegraSUS, ele trabalha com casos de Covid confirmados laboratorialmente, e aqueles que não estão confirmados laboratorialmente, entram no status de em investigação. E, às vezes, esse em investigação, as investigações fecham todas no mesmo dia. E aí, tem aquele boom, né? Poxa, hoje teve 300 mortes. As mortes, elas não aconteceram todas naquele dia, né? Foi o dia em que elas foram notificadas, em que os dados laboratoriais chegaram, em que a gente teve o desfecho, certo? Então, aqui ele também traz informações sobre dados laboratoriais, ok? Que a gente tira, né, de um sistema de gerenciamento de laboratórios chamado GAL. O outro ponto de aporte de informações para o IntegraSUS é o eSUS Notifica, né, que vai trabalhar os dados na atenção primária. Então, o eSUS, ele é uma estratégia do Departamento de Saúde da Família que visa reestruturar as informações da atenção primária em nível nacional. Então, é uma ação muito alinhada com a proposta de reestruturação dos sistemas de informação em saúde do Ministério, né? Porque se a gente entende que a qualificação da gestão de informação é fundamental para a gente ampliar a qualidade no atendimento à população. A gente precisa parar de pensar que informar, utilizar os sistemas de informação é perda de tempo. Olha, eu não vou passar o dia todinho na frente do computador. Não, a gente precisa entender que aquele tempo que a gente dedica para estar na frente do computador, informando, notificando, é importante para a gente criar esse banco de dados e, a partir desse banco de dados, tomar decisões que podem mudar os indicadores de saúde do nosso país, tá bom? Então, o eSUS, ele está dentro de uma estratégia que a gente caminha em busca do SUS eletrônico, né? E dentro dessa pandemia, cabe ao eSUS Notifica da entrada dos dados das síndromes gripais que não evoluem para o óbito. Tá bom? E para fechar essa tríade desculpa, gente, aqui mostrando um pouco, né, a ficha de investigação da doença pelo coronavírus, que deve ser notificada pelo eSUS, tá? Então, a exemplo, né, bem parecido os dados, né, que a gente viu, a gente tem dados de informação do paciente, dados clínicos epidemiológicos, tá certo? Então, a classificar se foi confirmado laboratorialmente ou não, a data do teste, qual foi o tipo de teste que foi feito, se foi um teste rápido, se foi um teste sorológico, se foi um PCR, né, em tempo real, tá bom? Então, isso aqui é para vocês entenderem, né, quem ainda não fez a disciplina, quem ainda não trabalha na clínica ou na assistência, quem ainda não vivencia os sistemas de informação, como essas informações chegam, como os boletins epidemiológicos são gerados, como as notícias vão para as redes sociais, né? E a terceira ponta, né, é a saúde digital, que na realidade foi uma plataforma, né, feita de uma forma, vamos dizer assim, caseira, né, que é alimentada pelos serviços de vigilância. Minha amiga Cris tem muito trabalho, né, em contribuir para alimentar essa ponta. Por que eu digo trabalho? Porque as informações, gente, elas são rápidas, elas são muitas, mas essa plataforma caseira,
ela é bem simples, né? Então, os serviços de vigilância, eles enviam para os ADSs, né, uma informação por WhatsApp, tá? Então, aconteceu o óbito, ou um óbito suspeito, um óbito confirmado, imediatamente os serviços de vigilância, as pessoas responsáveis, elas vão mandar para o WhatsApp algumas informações mínimas, né? É um conjunto de muitas informações, como, por exemplo, o nome do paciente, a data da internação, a data de notificação, a data de internação na UTI, se foi feito Tamiflu, o início, né, da medicação, a data do óbito, se existiam comorbidades, os dados relacionados ao laboratório. E, a partir dessa informação gerada em WhatsApp, imediatamente, é alimentado uma planilha no Google Forms. Né? E essa planilha do Google Forms, os dados são incorporados no IntegraSUS. Então, é por isso, gente, que o IntegraSUS, ele trabalha com dados com um delay muito pequeno. Né? Você tem realmente dados alimentados constantemente, porque você está se cercando dessa informação, está permitindo que essa informação entre por todos os locais, tá? E aí, gente, o IntegraSUS, embora ele tenha ganho visibilidade nesse momento, né, ele não é uma plataforma exclusiva para coronavírus, tá? É uma plataforma muito mais ampla, que atende a muito mais indicadores, né? Então, dentre os principais indicadores que são monitorados pelo IntegraSUS, você tem os indicadores de vigilância em saúde, você tem os indicadores hospitalares, e algo também bem interessante, os indicadores administrativos financeiros. Porque não basta, gente, publicizar para a sociedade números. Também a gente precisa publicizar para a sociedade como o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, o dinheiro do povo está sendo utilizado. Né? Então, pelo IntegraSUS, é possível, através dos dados administrativos financeiros, a gente gerenciar o que está sendo comprado, como está sendo comprado, o montante de dinheiro que está sendo investido para cada desafio a ser superado, né? E o nosso desafio no momento realmente é o IntegraSUS, tá? Eu vi aqui, gente, infelizmente, né, o IntegraSUS, ele ainda está sendo alimentado prioritariamente pelos hospitais públicos, né? A gente tem um desafio de agregar os dados dos hospitais privados. Eu vi a Juliana aqui perguntando, né? Para onde vão os dados dos hospitais privados? Né? Porque a gente tem muitos dados de hospitais privados subnotificados, notificados de uma forma agrupada, tá certo? De uma forma agrupada, então muitas vezes demora muito, e aí às vezes num dia só eles juntam um pacote, chega a 60 mortes, né? E a gente tem esse lapso muito grande das informações dos serviços privados, tá certo? Porque o IntegraSUS, ele de fato, ele agrega muito mais as informações públicas, não é isso? Gente, olha só, dentro dos indicadores hospitalares, olha o mundo de informações que a gente pode ter, pode analisar, pode interpretar. Né? Você pode buscar o tempo médio de permanência, a taxa de ocupação dos leitos. É por aqui que a gente diz, né? Circulava muito nas redes sociais. A taxa de ocupação das UTIs está em 80%, em 90%, hospital tal e tal não recebe mais, os leitos estão todos ocupados, né? A taxa de mortalidade institucional, a taxa de mortalidade hospitalar, o número de atendimentos ambulatoriais, número de pacientes que tiveram tempo de permanência superior a 24 horas na emergência, tá certo? Pacientes que foram atendidos na emergência, ou seja, a gente tem muitos indicadores para gerar informação responsável, né? Dentre os indicadores de vigilância e saúde, a gente tem indicadores de situações epidemiológicas, indicadores de saúde de uma forma geral, os indicadores das arboviroses. A gente esqueceu das arboviroses, né, gente? A gente só pensa em Covid, e a gente esqueceu das arboviroses. Mas quem quiser saber como andam as arboviroses, pode entrar aqui no IntegraSUS, né, nos indicadores de vigilância e saúde, lá nos indicadores de arboviroses. Como a gente também tem uma aba que leva para os indicadores estratégicos de vigilância em saúde. Então, é muito rico as informações que o IntegraSUS tem para nos dar, de acesso gratuito, de acesso aberto, onde todas as pessoas podem acessar. Mas não basta só acessar, a gente tem que acessar com um olhar de qualidade, de entender, né? Porque os dados, eles são demonstrados em gráficos, em tabelas, a gente precisa analisar esses gráficos e dizer, finalmente, a gente atingiu um pico, a gente está no platô da doença, a gente começou a reverter os
os quadros, a gente pode começar a se despreocupar ou não, né? Então, antes da gente enlouquecer com as informações que às vezes são desencontradas e irresponsáveis, vamos buscar as informações nas fontes, né? Uma outra aba traz o que eu acho um grande barato, né? Assim, um diferencial também, os indicadores administrativos financeiros, onde você vai ter uma noção de gestão das finanças, né? O que é que está sendo comprado, o que é que está sendo gasto, o que é que está sendo empenhado, qual é o montante do dinheiro que está sendo empregado, né? O acompanhamento dos convênios, o monitoramento de compras, como é que está sendo a distribuição desses materiais. Então, é importante, gente, a responsabilidade, quando a gente trabalha com dinheiro público, a gente tem que prestar contas para a sociedade, né? Então, são as premissas básicas da Política Nacional de Informação: descentralizar, publicizar, oportunizar todas as pessoas a terem acesso a essa informação, tá? Já especificamente no que diz respeito ao coronavírus, o IntegraSUS, ele criou uma aba só para o coronavírus. Olha o mundo de informações que a gente pode ter, né? Sem falar dos tradicionais boletins epidemiológicos diários, óbitos por Covid, os óbitos eles podem se dar por regional, por bairro, né? O histórico de internações, tá certo? O monitoramento das notificações, a questão dos testes rápidos, né? A entrega dos testes rápidos, tá certo? Então, os recursos que estão sendo aplicados aplicados pelo governo estadual, especificamente no combate do coronavírus. Então, gente, eu convido vocês, quem não conhece, né, a navegar pelo site do IntegraSUS, a ser curioso, a clicar, abrir todas as abas, entender, né, conhecer, ver como os dados estão sendo apresentados, né? Eu tive a curiosidade de hoje à tarde, né, pegar os dados que foram atualizados às 14h10. Esses dados já estão desatualizados, tá, gente? Né? Mas como eu estava fechando aqui a apresentação, às 14h10, o que é que o IntegraSUS falava para a gente, né? Que aqui no Ceará a gente tem 58.624 casos confirmados, né? 55.014 casos em investigação. O que são esses casos em investigação? São os casos que estão esperando o resultado laboratorial, porque aqui ele só é confirmado quando ele tem os resultados laboratoriais, né? Então, a gente tem, infelizmente, até 2h da tarde, 2h10, 3.743 mortes, né? Óbitos, tá bom? Então, mas a gente também tem os dados positivos, né? Então, às vezes, as redes sociais só extraem os dados negativos, né? Mas aqui também a gente tem 39.269 casos recuperados, tá certo? E uma quantidade grande, aparentemente grande, mas ainda muito pequena, de exames, né? 138 mil, pouco mais de 138 mil pessoas testadas. A gente precisa ampliar esses testes, tá certo? E nas últimas 24 horas, até 2h da tarde, 9 óbitos confirmados. Lembrando que às 5h, esses dados são novamente alimentados, né? Então, são dados que são trabalhados de forma numérica, de forma gráfica, de forma em tabela, então é muito importante, tá? Então a gente queria demais alertar vocês, né, sensibilizar vocês para a importância dos sistemas de informação, para a importância da utilização correta dos sistemas de informação e, principalmente, a importância do enfermeiro nas duas faces dos sistemas de informação. A face de alimentar corretamente esses sistemas, né, entender a importância da alimentação desses sistemas e também a face de entender, de analisar esses dados. O que é que esses dados podem trazer para a gestão de vocês? Porque todo enfermeiro é fundamentalmente também um gestor. Gestor maior, gestor menor, mas também é um gestor, né? E a gente precisa fazer valer todo o conhecimento que a gente busca, de tomar decisões pautadas em informações científicas. E é para isso que os sistemas de informação, eles estão aí, tá? Então, lembrem, gente, informática, informação rápida, né? Então, 2020, ele veio dizer pra gente que a gente tem que... Eu sei que tem pessoas que têm limitações, que não gostam, que nasceram em outra geração. Eu não sou da geração da informática, né? Eu não nasci como as crianças que nascem hoje já manipulando a informática, mas a gente corre atrás, né? Porque o importante, o que a gente precisa ter é a curiosidade, é ter a vontade de correr atrás. Então, essa é a mensagem que a gente queria trazer aqui para vocês, né?
e a gente está aberto a perguntas, né, aos questionamentos de vocês, tá? Novamente agradecendo a presença e a participação de todos vocês. Tudo. Me posicionar melhor aqui. A gente teve uma pergunta, né, que eu estou direcionando para a Cris, que é a pergunta do Tiago, né, quando ele diz a pergunta sobre as estratégias dos gestores e das equipes para otimizar o serviço, mesmo com a descentralização dessa informação. Está ouvindo, Cris? Estou ouvindo, sim. Pronto. O que poderia ser feito, né? Quais estratégias os editores da equipe podem lançar a mão para otimizar o serviço de saúde, mesmo com essa descentralização da informação? Não é com a centralização que eu quero. Se ele puder esclarecer essa pergunta para mim, porque eu acho que era mesmo com a centralização da informação, e não da descentralização. Se a informação é descentralizada, eu tenho mais facilidade para tomar essas decisões em conjunto com a minha equipe, né? Então, ela está assim, eu entendi o que ele quis dizer com a descentralização da informação. Pronto, deixa eu te colocar. Eu acho que o Tiago pode ser que ele explique aí a pergunta, mas o que eu estou entendendo é que ele, assim, eu penso que ele perguntou nessa dificuldade das informações serem alinhadas. Eu acho que deve ser nesse sentido, né? Essa informação não chegar de uma forma tão precisa, né? O que os gestores poderiam fazer? Eu tenho a impressão que é essa pergunta. Se o Tiago estiver por aí e quiser complementar. Eu acho que nesse caso, Tiago, a informação deveria um fluxo em que, naturalmente, ela nasça do profissional e o gestor tome ciência. Em nível micro, o que ajuda é você trabalhar ali, por exemplo, onde a Carol trabalha. Se essa gestão dessa informação nascer ali, ela pode resolver aquilo naquela hora, sem esperar que ela me mande essa informação para ter esse nascedouro longe deles, né? O que ajuda quando você tem uma dificuldade na informação, se chama de informação, é você ter pelo menos equipes micro muito coesas, que as pessoas possam passar essa informação, por exemplo, na nossa prática de enfermeiro, agora, nessa Covid, assistencial, e que isso passe de um plantão para outro. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que está acontecendo aqui no Covid, lá do Hospital de Maracanaú, nas 2 unidades que abriram lá, né? A gente tem um grupo de WhatsApp e essa ferramenta é muito boa, né? A Germana trouxe isso. Elas passam o censo todo dia, 2 vezes por dia. 2 não, 3, né, Carol? 3 vezes por dia. Então, por exemplo, se um desses pacientes foi a óbito, você sabe o que é que eu faço? Antes de eu digitar a declaração de óbito no sistema de informação de mortalidade, eu já peguei o saúde digital e já coloquei a data de admissão dele, eu já entrei dentro do sistema do laboratório do hospital que eu tenho acesso remoto, eu já entrei dentro do prontuário eletrônico que eu tenho acesso remoto e preenchi tudo que eu pude, antes de digitar a declaração de óbito, antes que o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, seja feito um lote, eu digite, eu codifique a causa básica e envie esse lote para o Ministério, que passa por um fluxo da regional, né, que agora chama de ADF, as áreas de saúde, e que chega até a Secretaria de Saúde do Estado, lá para o município, para a ADS e para o Estado. Então, é gestão micro que pode envolver o gestor, no caso, estou aqui exemplificando a Carol, e a sua rede mais próxima, isso já pode ser tomada decisão ali mesmo, no nascedouro dessa informação, sem precisar que ela passe por todos esses passos aí e chegar até o fim. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas a Edna me deu uma clarificada. Aliás, professora, seu cabelo está grande, não é? Não. Eu interpretei aqui do jeito. Eu vi você fazendo assim melhor. O Tiago concordou, acho que eu entendi o que ele quis perguntar, ele concordou há pouco. Bom, tem uma pergunta agora,
Gostaria de saber qual o sistema que o SUS tem utilizado para alimentar os dados acerca da Covid, além do IntegraSUS, né? Eu acho que é direcionado para a Germana. E, Germana, já vou te adiantar uma outra, né? A Juliana deve postar aí, que é a sua opinião sobre o posicionamento do Ministério da Saúde, que não está mais colocando o boletim diário dos óbitos de Covid. Olha só, né? Boa noite aí a todos. Bom, Marcela, na realidade, existem muitos sistemas sendo alimentados para o Covid-19, tá? Mas nós tínhamos alguns problemas graves. Por exemplo, os óbitos deveriam ser todos notificados no SIM, ok? O que é que acontece com o SIM? O SIM não tinha código específico para Covid. Então, até uma semana atrás, né, Cris? 10 dias atrás, toda 5 morte dias, ia 5 dias. Ia para o SIM como uma síndrome respiratória indeterminada. Então, isso não condizia com a realidade. Né? Há pouco tempo foi que 2 códigos foram incorporados ao SIM para morte de Covid com diagnóstico laboratorial e morte sem o diagnóstico laboratorial. Ou seja, os sistemas que existem, né, não se mostraram, não conseguiram se remodelar com a mesma velocidade da pandemia. E como são sistemas maiores, né, isso fez com que os estados, e aí, Cris, você me corrija se eu estiver certa, corressem atrás do prejuízo. Né? Então, como o DataSUS, ele tem uma equipe pequena, ele vinha num desmonte, né? Dentro da questão política do país, o DataSUS vinha num desmonte, né? Não era interessante manter um sistema atualizado. Então, quando a pandemia chegou, pegou o DataSUS aos pedaços, né? Isso fez com que os estados buscassem as suas próprias informações. E já entrando no que a Marcela ou no que a Vitória perguntou, né? O que é que eu acho do posicionamento do Ministério da Saúde não estar colocando mais o seu boletim de óbitos? O Ministério da Saúde agora tem um painel da vida, né? Ele não coloca os óbitos, né? O que é que eu acho? Eu acho que é fazer de conta que a gente não está com esse problema. Mas eu também acho que a gente não pode só apresentar os óbitos, porque senão isso traz terror para as pessoas. Eu acho que a gente precisa apresentar o óbito, apresentar a recuperação e fazer ponderações, né? Então, eu acho que o Ministério da Saúde tem a obrigação de divulgar os dados, mas divulgar os dados de forma responsável, e não somente aqueles que vão interessar politicamente naquele momento a quem quer que seja, né? Porque nesse momento a gente não tem que estar preocupado com política, a gente tem que estar preocupado com as pessoas que estão morrendo, né? E aí a Ana Luísa pergunta... Eu posso complementar essa opinião sobre o óbito, por favor? Eu preciso. A minha língua aqui não para de... Eu preciso aqui. Vou só dizer uma coisa sobre óbito, certo? Óbito apavora, é verdade, né? Mas toda doença é uma taxa de letalidade, né? O que o Ceará está fazendo diferente das outras cidades, a gente conseguiu ir ajustando a nossa taxa de letalidade para alguns países parecidos. A gente não vai chegar nunca como é o nome daquela pequenininha que ficou com 0,9%? Dinamarca. Não vamos, né? Tudo bem, né? A gente não vai. Mas deixa eu dizer uma coisa, que o óbito também é importante, além da letalidade, que é própria da doença. Toda doença é uma letalidade. Meningite meningocócica, você quer mais grave, ainda dá para nascer uma mais. A letalidade do ebola, 90%, 80%, de cada 100 morre 80. Né? Então, assim, o que o Brasil precisa não é esconder óbito, é procurar os casos, é mostrar quem está doente. A gente não tem acesso a exame. Se você quiser ter acesso a exame, ou você tem dinheiro para pagar, ou então você entra numa fila, fica bom e vai saber 15 dias depois se você está doente ou não. Né? Então, o óbito, ele precisa, sim, ser revelado. Porque o óbito, além de estar vinculado, essa é a minha segunda reflexão, além do óbito estar vinculado com a letalidade da doença, ele está vinculado com a qualidade da assistência. Não vamos esquecer isso, não. Então, assim, se está morrendo muita gente, eu tenho um monte de leito de UTI, tem alguma coisa errada. Se está morrendo mais do que o que era para morrer, dos 6%, 7%, eu vou até ser caridosa, vou botar 8%, 9%, mas se está morrendo além disso, nós temos que rever essa assistência, porque está acontecendo alguma coisa, porque não era para morrer tanto assim.
Numa epidemia, você espera que você tenha um platô, os óbitos vão acompanhando depois de algum tempo, mas eles não podem exceder aquilo que se espera. Se exceder algo relacionado à assistência, está acontecendo. E aí você tem um monte de hospital de campanha, você tem um monte de respirador, né, cá aqui um aposto. Respirador não salva a vida de ninguém. Quem salva a vida das pessoas é cuidado especializado dentro de uma UTI, que as pessoas tenham competência e qualificação para prestar esse cuidado. Né? Não adianta a gente ter um monte de gente que não tem qualificação para prestar esse cuidado. Isso interfere no óbito? Interfere. Não analisar óbito nesse país é vendar os olhos. Estamos todos blind, não podemos ficar assim. Basta. Me empolguei. Gente, antes dessa pergunta que está aí projetada da Letícia, teve uma outra, salvo engano, da Luísa, e já tem a Patrícia perguntando mais ou menos a mesma coisa, que é um registro, né, de Covid, né, como causa morte, quando muitas vezes não é Covid, né, elas estão colocando isso, então não dá para afirmar se realmente está sendo colocado sem ter a certeza, mas enfim, duas pessoas estão com essa pergunta, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, talvez até a Caroline também, que está na prática, né, como é que está sendo isso? Assim, com relação a esse diagnóstico, o diagnóstico ele só é colocado mesmo quando se há certeza, o médico ele coloca no atestado de óbito se é suspeito, ou quando se tem o teste rápido ou suave, ele coloca na declaração de óbito realmente o que está acontecendo. Se ele tem dúvida de se é suspeito ou confirmado, ele coloca que o paciente foi a óbito por insuficiência respiratória, né? Síndrome respiratórias, porque ele não tem certeza do que é ou não teve tempo de fazer essa coleta do teste rápido ou não teve tempo de fazer um suave. Às vezes o paciente já chega num estado tão grave, vem passando, ou já foi admitido na unidade, sem ter a prévia desses relatos. Então, como se ainda estão aguardando o resultado, se coloca como insuficiência respiratória, mas os óbitos confirmados ou suspeitos, eles são colocados o que realmente são, né? Dentro da unidade são colocados suspeitos, confirmados ou síndrome respiratória. Só para completar, Carol, sobre os óbitos, essa aí está sendo uma retórica, né? As pessoas me dizem isso direto. Cris, mas estão dizendo que o pessoal está morrendo de Covid e não é Covid. Olha, todo óbito que cai no Integra SUS, que a Germana falou, ele só cai quando ele é um óbito confirmado por laboratório. Se ele não é confirmado por laboratório, está esperando suave, vai lá para aquela janelinha que diz assim, é investigação. Se é um óbito que não fez suave, não fez teste rápido, o que é que aconteceu? O Estado já cuidou de preparar a comissão dele, já tem uma comissão de infectologistas, de profissionais de alto nível do Estado, principalmente São José, que tem uma comissão de óbito, que os serviços de vigilância vão ter que procurar o prontuário e fazer um monte de registro, como foi a história da doença do paciente, quais foram os resultados dos exames, tudo as fichas de investigação de óbito, que isso acontece quando uma mulher morre de parto, isso acontece quando um bebê morre com menos de 1 ano de vida, que são as fichas de investigação. Então, nós já temos a nossa ficha de investigação de Covid, que é para esses casos. A gente coloca no SIM, porque tem que colocar, mas o encerramento dele, a consideração dele como óbito por Covid, só vai entrar ou com confirmação laboratorial ou por essa comissão de óbito estadual que já foi montada. Então, o que lhe disserem que estão botando Covid é folclore. Folclore. Pode até estar no papel, mas não vai entrar na estatística. Exatamente. Folclore puro. Bom, gente, tem aqui 2 perguntas no mesmo sentido, né, que é a Virgínia, e é muito rápido, eu perdi o nome da outra, da pessoa que fez anteriormente, mas é o que está aí projetado para vocês, é sobre a abertura, né, do comércio, tá aí a Letícia e a Virgínia.
que é que vocês acham disso? A pergunta está direcionada para a Cris, mas eu acho que todos podem responder. Cris, eu vou só falar aqui uma coisinha, né, gente? Qual tem sido a tônica do governo do Ceará desde o começo, né? É tomar decisões balizadas em uma comissão de saúde, né? Então, as decisões, elas estão sempre sendo balizadas através de análise estatística desses indicadores, né? E alguém pode me perguntar, como vocês estão perguntando, a reabertura do comércio agora é uma boa? Eu acho que ninguém tem essa resposta, né? Por quê? Porque a gente tem são vários outros cenários. A pandemia, ela não é só um problema sanitário, se isso já não fosse um problema grande, né? Mas a gente também tem todo o cenário econômico que vem disso daí. O montante de dinheiro que já foi investido nas ações de combate à pandemia é enorme. E o governo, o dinheiro não pode só sair, ele também tem que entrar, né? Então, vocês estão vendo aí a secretária do Planejamento dizendo o déficit que tem em caixa, né? Então, as interpretações, elas, embora a gente, obviamente, né, vá sempre ter o olhar mais sanitário, mas tem que ser uma coisa bem mais geral, né? O que é que eu posso dizer, né? Minha opinião, que o governo do estado ele está sendo muito cauteloso e existe um comitê que trabalha diariamente em cima desses indicadores, né? Então, nada está sendo feito de afogadilho, ou eu quero desse jeito, ou vai abrir porque eu quero, ou vai fechar porque eu quero, né? É em cima de dados. E, mais uma vez, está se mostrando a importância dos sistemas de informação para a tomada de decisões. Você concorda, Cris? Eu concordo, eu acho que a gente viu aí que teve um monte de exames que foram feitos, né? Nós tivemos um boom de exames aí. A Germana falou, ainda são poucos, mas a gente teve um incremento dos exames. Eu acho que a tentativa deles de comprar teste rápido, que é difícil, né? Você diz assim, vamos testar, né? É verdade, a gente diz isso, a Organização Mundial de Saúde diz isso, mas o mercado está fechado, ninguém consegue teste bom para todo mundo, não, né? E também para testar a população com teste rápido, que não presta, né, Germana? Também não adianta, né? Então, assim, eu acho que eles estão ancorados, sim. Eu conheço vários deles, epidemiologistas, que estão nessa comissão do Estado, são pessoas de alta responsabilidade. São infectologistas, né, são epidemiologistas, eu conheço pelo menos uns 4 deles, são pessoas muito experientes, muito antigas, já estão na luta de pandemias e pandemias, né? Então, assim, eles sabem o que fazem. E eu acho, assim, que é preciso ter essa outra faceta, né? Porque, assim, eu acho que o custo dessa pandemia já foi alto demais. Então, assim, se é um serviço que dá para funcionar, e vamos lembrar uma coisa, a gente tem que lembrar que a China, que foi o epicentro disso tudo, ela conseguiu superar isso. Mas os chineses, eles têm uma coisa muito importante no comportamento deles, que determina nível de saúde também. Nível de saúde não se determina só em vírus circular ou não, determina se eu permito que ele circule ou não, eu enquanto pessoa. Existe uma coisa que já está posta desde 1900 e tanto, 1920, que é uma máscara, aquela coisa que não faz o outro chegar perto de você, ou se ele chega, você impede que ele chegue, tá certo? Então, assim, quando começou a confusão de, não usa máscara, não sei se você lembra, mas não faz muito tempo que a gente está vivendo isso, e eu lembro que era um Mandetta lindo, né, que ia para a televisão dizer, o uso de máscara não precisa, eu disse, mas como esse homem está negando um equipamento de isolamento respiratório numa doença franca transmissão respiratória? Eu não entendia isso, porque eu não podia sair na rua de máscara, né? Porque o meu sonho é sair face shield de máscara, né? E com tudo que eu puder. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, né? Mas eu preciso me proteger, eu preciso aprender, que eu preciso ter uma higiene, que se tem fome que transmite, a gente pode fazer a nossa parte. Então, a China está fazendo a dela. Eu acho que os chineses, eles têm essa coisa de dizer assim, aqui não, aqui a gente tem outra cultura, né? Deixa, vamos se juntar na festa, não vai ninguém de máscara, porque a gente faz o contrário, né? Algumas pessoas.
não é verdade? Então, assim, a gente conta com esse comportamento também. Então, eles estão de olho, não é só nos números, estão de olho também nesse comportamento da população. Então, eu acho que tem que tentar. Eu acho que a gente já está num platô, a minha opinião técnica, nós não estamos em descendência, nós estamos num platô, tá certo? O platô é ficar lá aí, pelo menos, o quê? Uns 20 dias, tá? Uns 15, 20 dias, você fica lá, e aí a curva vai descendo um pouquinho. É verdade, nós vamos ter várias ondinhas, né? Várias ondinhas menores, até a vacina chegar. Espero que chegue para nós, né? E como também possibilidade já em outras regiões ocorreu essa reabertura, mas se não tiver a população não se adequar, então eles voltam a fazer o lockdown de novo, né? Então também existe essa possibilidade, né, de abrir e fechar novamente, né, dependendo do número de casos que surgirem. Minutos antes de entrar, né, da gente começar, eu estava aqui no celular e vi uma notícia que Minas Gerais já está retrocedendo em algumas coisas, né, porque já se percebeu um aumento lá. Foi uma das primeiras cidades, né, um dos primeiros estados a flexibilizar, mas já estão percebendo a necessidade de retorno, né, ou de pelo menos de uma seriedade maior. Infelizmente tem isso, né? Tem essa cultura nossa, essa coisa, o brasileiro, latino-americano, ele é muito de afagos, né? De ajuntamento, né? Vamos falar assim. Então é difícil a gente mudar um pouco, né? Essa cultura, muito complicado, mas eu acho que as pessoas, aos poucos, e todos nós somos multiplicadores disso, dessa informação, eu fico me metendo quando eu vejo alguém no supermercado, sabe, fico perguntando, fico falando, que nem, às vezes a gente tem até um pouco de medo em relação a isso, mas eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade de multiplicar essas informações, né? Mas, gente, infelizmente, está chegando a hora, tá, da gente dizer tchau, né? Foi maravilhoso, agradeço a todos vocês, né? Eu também, assim, fui conquistada pela epidemiologia recentemente, não era minha praia, atualmente não estou ministrando essa disciplina, mas por um período me encantei realmente com ela, e pelos sistemas de informação. Então, assim, quando na fala da Cris, que ela falou muito dessa questão da informação fidedigna, né, da interação, da resposta rápida, então isso é extremamente importante. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu colocava para os alunos era assim, quem são os epidemiologistas, né? Não existe uma faculdade de epidemiologia, eu vou me formar em epidemiologia, vou ser um epidemiologista. Epidemiologistas somos todos nós, né? Então, quando eu estou aqui no posto de saúde, numa cidade, numa aldeia do Amazonas, né? Que a gente pensa, nossa, o que eu faço aqui não tem importância, o que eu registrar aqui não tem importância, a gente tem que ter essa percepção, essa responsabilidade, que toda informação, ela é fundamental, e é uma informação que, quando a Cris falou sobre a Organização Mundial da Saúde, então vem do posto pequenininho, uma comunidade pequena, e que vai importar, né, que vai servir, que vai ter seu valor lá na Organização Mundial da Saúde, né? Vi a fala da Caroline, muito importante, porque ela mostrou, porque às vezes a gente pensa assim, isso é só teoria, às vezes eu olho assim, vejo no rostinho dos alunos, dizendo assim, será que eu vou usar isso? Será que isso vai servir para mim? Esse negócio de, pessoa muito assim, é matemática, é bioestatística, o que isso vai me servir? Esses modelos são muito teóricos, e aí a gente está vendo aí a Caroline dizendo e vendo que não é, né? Quanto é importante, nesse momento de pandemia, a gente está vendo isso, que esses dados são fundamentais, eles estão norteando, como a Cris disse, não só a gestão, mas a clínica também, né? E a Germana, o que eu quero assim, destacar para a Germana, quem não sabe, né? A Germana foi assim, tomada recentemente por uma paixão pelos sistemas de informação, né? Eu convidei a Germana para ministrar a disciplina de informática aplicada à saúde, mas assim, a gente queria e sonhava numa informática realmente aplicada, né? E aí a Germana, eu conheço o potencial dela, sei das suas habilidades, tudo, e a Germana entrou de cabeça na informática, entrou de cabeça na epidemiologia, ela fez um verdadeiro laboratório, como os atores fazem, né, quando vão assumir um papel, os atores de novelas, de teatro. A Germana vivenciou isso, ela foi para dentro das unidades, né, e sentiu como é que é, e hoje ela é uma grande apaixonada, eu acho que eu posso falar por ela, e assim, a gente vê
vocês estão vendo aí que aula brilhante, né? Que fala brilhante da Germana, e eu gostaria de destacar na fala dela a questão de sair dos achismos, né, trabalhar com a cientificidade, né, e ela também me mexeu aqui comigo, porque eu não estou vendo muito, mas agora fiquei curiosíssima para ela disse assim, sejam curiosos, né? E aí realmente eu estou sendo curiosa, vou adentrar um pouco mais nos sistemas, vou ver o que está o que está sendo postado. Ela encantou a gente, né? Não só a Germana, mas também a Cris, a Caroline. Eu percebi uma participação muito grande aqui nos comentários das pessoas, né? As pessoas perguntando. E, assim, a gente está encerrando esse momento, mas a gente está aqui sempre juntos, né? A gente pensa em outros momentos, talvez desse evento possam surgir outros mais específicos de algum assunto, cursos, enfim, né? Gostaria de agradecer a todos os participantes, né, todos que interagiram, que ficaram conosco até agora, foi mais de 1 hora e meia, e agradecer a comissão organizadora, a Juliana e o Herculano, que estão aqui no suporte, né, que eu não sou tão habilidosa nas tecnologias, então eles estão aqui no gerenciamento da sala, e agradecer a vocês três, Germana, Caroline e Cristiano. Meu muito obrigada. E aí podemos encerrar, lembrando a questão da frequência. Se vocês quiserem dar um tchauzinho ainda, acho que ainda dá tempo. Tchau, gente, agradecendo, né? E dizer que um dia eu vou conseguir me tornar enfermeira, viu? De tanto que eu sou apaixonada por vocês, um dia eu chego lá, tá bom? Não, eu voto nessa equipe aí para o Ministério da Saúde, né? Se fosse mas só sou contra o presidente, né, professora? Aí tudo bem, né? Com esse aí eu não vou nem dizer gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer da iniciativa da Unifametro em ter raça para conduzir isso. Não deve ser fácil juntar esse pessoal todo, fazer várias salas, né? Eu nem imagino, que eu também não tenho muita habilidade com isso aqui, não. Minha habilidade é em sistema de informação. Interessante que nessa parte aqui eu sou meio atrasadona, né? Mas eu quero agradecer a Germana, agradecer a Carol, que aceitou o nosso convite, para trazer esse olhar da prática. Muito obrigada. E agradecer a você, Edna, que você sabe, né, meu medinho, né? De você estar mediando como essa tela, né? Mas muito obrigada, você me deixou muito à vontade. Muito obrigada. Que ótimo, obrigada. Obrigada, cara. Vai lá.